Bom, esse é o nosso vídeo, referente já ao contexto final da nossa disciplina. Nós vamos trabalhar continente africano e aspectos mais globais das questões artísticas e alguns elementos da dança. Como nós já vimos em outros vídeos, nós temos uma carência de materiais mais especializados e bem específicos referente à história da dança. E vamos ver que agora é muito mais complexo, porque quando falamos de África, estamos falando de um continente. Então, atualmente esse continente é formado por 54 países, com mais de 1 bilhão de habitantes, 4 vezes o tamanho do Brasil, 2 vezes o tamanho da América do Sul, o terceiro maior continente do mundo, com 800 grupos étnico-culturais vivos, 1.000 línguas vivas, e que já fizeram várias tentativas de montagem de mapas étnicos e históricos, e realmente, nessa época, já foram encontrados, para não ter ideia, só na região da Nigéria foram encontrados mais de 800 enclaves étnico-culturais distintos, com variantes linguísticas, enfim. Então, é muito complicado, fazer um estudo da arte ou da dança africana. Então, esse termo é muito vago, ele é bastante complexo e é o que a gente vai, então, discutir aqui desde o início da aula. Bom, além disso, a África viveu um período de dominação colonial no imperialismo europeu africano, com a presença, uma divisão do território do continente entre França, Inglaterra, Portugal, Itália, Alemanha, Espanha e Bélgica. Então, ele ainda acrescentou uma segunda língua não nativa. Temos também que pensar que um outro elemento que é muito forte nos estudos histórico-antropológicos e que vai ser bastante enfatizado na análise das artes africanas é a presença de elementos entre religiões africanas originárias, dos povos originais da África, a presença do cristianismo e o islamismo no norte da África, com a cultura e a civilização muçulmana pós século VII depois de Cristo. É bastante importante isso, mais adiante eu vou falar novamente, refrisar, mas o cristianismo formou impérios na África antes mesmo da formação do Império, 800 anos antes da formação do Império Cristão do Ocidente. Então, na verdade, o cristianismo ele está presente na África bem antes dos colonizadores. Então, isso mostra como ele também se tornou uma religião originária. Então, isso cria uma complexidade, afora a cultura islâmica. Bom, então vamos entrar um pouquinho mais nas artes. Então, lembrando isso, que estamos diante de uma história continental, que durante muito tempo viveu sobre a égide de formas nômades de organização, então formas tribais, com forte presença do pastoreio. Viveu também esses processos coloniais extremamente violentos, e há uma mistura entre as formas coletivas desse fazer artístico, musical, de dança, e as formas de saque e exploração social, inclusive de roubo de peças. Há várias histórias de roubo de peças africanas levadas para museus e coleções privadas na Europa. Além disso, a gente também divide a África em dois grandes mundos, o que a gente chama acima do deserto do Saara, a África litorânea do norte da África, que tem uma relação forte com o Mediterrâneo, do Egito, enfim e tal, e a África que a gente chama subsaariana, que é aquela que está abaixo do deserto do Saara. Bom, Frank Willett ainda é considerado o historiador, na verdade não o historiador, mas o antropólogo da arte, que foi o que melhor organizou e sistematizou uma visão um pouco mais global do que ele chama, então, artes africanas. Ele divide essa arte em 4 grandes períodos histórico-antropológicos. O do búfalo, que é o período do caçador, o período do gado, que é o período do pastoreio, o período do cavalo, que já tem um processo amplo de domesticação de animais, e modifica, se torna mais abstrata e mais geométrica a representação da figura humana, com conjuntos mais estilísticos. E o período mais recente, que é aquele que vigora até os dias atuais, que é o período do camelo, que as formas dos desenhos, dos traçados, dos movimentos, tudo se aproxima mais de formas cada vez mais geométricas, uma linguagem mais de quadrinhos, mais gráfica, propriamente dita. Willett é um importante antropólogo, a obra foi publicada na década de 70,
traduzida para o português, né? E ele ainda é uma grande referência internacional nesse sentido, né, na classificação das artes africanas. Então é um livro que é importante a leitura para a gente conhecer um pouco mais sobre a arte da África. Aqui um pouquinho mais detalhado, né? Então o título do livro, do Willett, de 71, Arte Africana, né? Ele estuda os povos bosquímanos, né? Então, e aí vai distribuindo isso, e há também uma classificação, ainda em um período intermediário entre o búfalo, o caçador e o gado, né? Que é o pastoralismo, que é chamado período da cabeça redonda, que são as cabecinhas arredondadas, né? Representadas na figura humana. Bom, além disso, nós tivemos civilizações na África, impérios grandes, né, que se formaram. Então, a gente também precisa combinar a formação dos grupos bosquímanos com suas lógicas tribais, né, e nômades, com essas tribos que depois se ordenam em grandes estruturas de Estado e formam impérios, como o Império Egípcio, o Império dos Núbios, o Aksum na Etiópia, né, o Benin, Gana, o povo Yorubá, né, que vai ter toda a ideia da cultura dos orixás, né, que vem, né, da Nigéria também, do Benin, para nós, né. Então, tudo isso vai formar um conjunto de impérios que também precisam ser pensados, né. Então, nós não temos só uma estrutura de nômades, caçadores, coletores e pastores, né, povos pastores. A gente também tem uma estrutura imperial, né? E muito interessante que, e aí já se mostra, né, como a África tem uma história bastante diferente, né, em relação à história do Ocidente, uma convivência, né, e uma apreciação e uma afinidade entre diferentes estéticas, dependendo das regiões. Então, nós vamos ter estética cristã, estética budista, a presença de negros judeus, né, na África, enfim. Bom, e outros impérios. Então, isso é para vocês pensarem um pouquinho, né? Como é difícil, né, o tratamento desses temas, que dependem profundamente de uma pesquisa ligada a uma arqueologia histórica, se desenvolve mais sistematicamente a partir do século XIX, mais do século XX, né? E que revela também uma dificuldade do trabalho científico no continente por conta desses momentos de divisões. Então, as divisões tribais antigas sobrepostas à divisão colonial e as novas formas de organização geopolítica, que são os países, enfim, esses 54 países, né? E como elas se sobrepõem e criam guerras, e às vezes esses territórios mais antigos estão localizados entre um ou dois ou três países, né? Então é muito complexo, por exemplo, criar, né, um esforço comum de pesquisa arqueológica se há regras muito distintas em países diferentes, né? Além disso, né, exige um estudo amplo e comparativo dessas civilizações antigas, né, com as artes tribais até o presente, né, especialmente em relação às suas funções sociais e às funções cosmológicas, rituais, né, e como essas cosmologias estão agregadas à formação dos grupos étnicos, por exemplo, como na história dos Yorubás. A arte e a religião aqui, elas estão bastante integradas, né? Elas não são a única forma de interpretação do contexto artístico, né, do continente africano, mas a gente tem que levar em conta, assim como em outras civilizações a gente já abordou isso, né? O papel que a religião ocupa tanto na divisão social, nas hierarquias sociais, como na relação com a espiritualidade, com os ancestrais, mas também com a formação de princípios morais, princípios éticos, né? A religiosidade também conduz a uma forma de conduta no mundo, de uma ética social, de uma moral social. Bom, na África nós também temos na Etiópia, não só, né, no Egito, mas na Etiópia e entre os núbios, né, a presença de pirâmides, e aí a gente tem um estudo de caso dos coptas, que são esses cristãos africanos na Etiópia, então a gente vê como também isso amplia o nosso leque de análise, mas a gente vai falar um pouquinho sobre isso, né? Eu vou partir aqui bastante de um pesquisador brasileiro que trabalha mais com artes visuais, mas que organizou muito aspectos de suma importância para a gente poder abordar de uma forma mais científica a discussão sobre o tema da arte africana e o conceito de arte africana, né? Como ele é um autor brasileiro e ele tem vários livros e aulas e vídeos e trabalhou durante muitos anos no museu, né, Afro-Brasil, então é alguém que tem uma grande experiência e ele vai me ajudar muito aqui a conduzir e orientar, né, a construção do nosso
caminho de trabalho teórico-metodológico. Então, o Renato chama atenção a reviravoltas que aconteceram, né, na abordagem metodológica da noção de África e de arte africana, né, afecções do campo conceitual, né, que vem acontecendo desde os anos 30 e os anos 40, então essa definição de arte africana que vem dessa época, né, e o que foi sendo incluído e o que foi sendo excluído, né? E ainda é um campo aberto, a inclusão, como ele diz, é um mistério, né? Mas o que já foi retirado? Então, todo aquele cenário que eu mostrei para vocês, já hoje, né, é considerado parcialmente, não é colocado na história da arte africana propriamente dita. E fica na história da arte universal, da arte rupestre, etc. E tal. Então, primeiro é a arte rupestre. Então, os períodos rupestres estão lá na arte rupestre e são estudados no conjunto das produções artísticas da pré-escrita, da pré-história. O segundo é tudo que está ligado à África do Saara para cima, né? África do Norte, então essas culturas, né? Egípcias, da Etiópia, os coptas, né? O cristianismo, né? África cristã, essa África chamada de África branca, separada da África negra e tal, isso aí não é incluso no tema da arte africana. Tá? E uma classificação mais atualizada é aquela que pensa que a arte africana se inicia mais ou menos a 1500 a.C., até os dias atuais, divide a África em saariana e subsaariana, então é a partir do Saara para baixo do Saara, né? A base dela, como a gente já viu em outros momentos da nossa disciplina, são as abordagens, né, artísticas, né, documentação, registros visuais, vídeos, filmes, fotografias, desenhos, e um enfoque fortemente de pesquisa etnográfica. Então, para poder trazer para o campo do estudo da arte africana, é preciso um desenvolvimento de uma pesquisa de caráter antropológico, de uma história antropológica com uma etnografia de antropologia social e cultural, né? Para entender também a relação desse objeto artístico com a cultura local. Essa é a metodologia. Além disso, mais recentemente foi incorporada uma análise crítica da revisão historiográfica, de como esse conceito foi se desenvolvendo. Então, por exemplo, coisas que eram máscaras, que são vistas agora como performance, etc. e tal. A gente vai ver, o Renato apresenta bastante isso para nós, né? Aqui ele dá esse exemplo, né, que é uma cena de um culto a Vodun, né, no Togo, né, é de um filme do Peter Heller, um cineasta documentarista alemão, chamado The Market of Masks, African Art, que ele vem lá, né, daquela produção mais, vamos chamada, tradicional da arte, chega ao mercado de commodities e a exploração internacional, a especulação financeira no mercado de arte em relação a esses objetos estético-rituais, né, que foi apresentado no Brasil por conta da curadoria do nosso curador brasileiro, né, numa exposição sobre o tema da arte africana no Museu Oscar Niemeyer de Curitiba. Ele comenta, então vocês podem acessar algumas coisas disso entrando no site do Museu de Curitiba. Bom, ele ressalta muito que a gente deve levar em questão basicamente a noção de mistério no processo de significação, né? Então, a complexidade dos significados, né? E como vão se acumulando significações em torno do conceito de África e africanidade, né? Primeiro, porque uma parte disso é resultante de um processo de especulação comercial, financeira, simbólica, né, que leva à presença desses objetos nos museus da Europa. Depois, os momentos da história expositiva, de como eles são mostrados ao mundo. Então, aqui análises começam lá no século XIX, né, na dominação colonial, nas exposições universais, nos gabinetes de curiosidade, e que vem até os dias atuais com Black Panther, né, a maneira como um homem, né, negro vê objetos rituais e mágicos da sua tribo sendo expostos num museu, né? Aqui ele também nos revela a importância, né, de como o objeto não é só o objeto, como nós vemos na cultura ocidental. O objeto ele integra um todo de ação e ele tem um caráter performativo. Ele só existe em performance. Então, por exemplo, quando a gente pega uma máscara, então vai se falar muito que a arte africana é muito baseada em máscaras, etc. e tal. Tomar muito cuidado com isso, porque a máscara ela foi isolada
do seu contexto interpretativo, que é a abordagem etnográfica, retomar o contexto de interpretação para entender que a máscara é o conjunto de adereços, são os gestos, é a pessoa que ajuda aquele que usa a máscara, né, que segura a máscara para que o outro possa dançar dentro da máscara, né? A dança, a música e a própria integração e participação da plateia. Então, é um conjunto multimeios, como ele mesmo diz, né, aqui. Então, essa divisão entre aspectos mais de presença e performatividade, né, na definição dos objetos, dos artefatos artísticos africanos, é bastante distinta da nossa concepção, que separa muito os objetos em objetos por linguagens separadamente, né, que levam a fruições mais contemplativas, mais reflexivas do objeto plástico, estético, visual, do objeto cênico, teatral, do objeto corpóreo na dança, do objeto sonoro, todos separados. Aqui a gente vai ver que ele ressalta muito essa ideia de que a gente não deve fazer essa separação. Bom, aqui alguns exemplos, né, de estudiosos, né? Então a gente já começa com o trabalho do Frobenius, que também foi um explorador, fez expedições de pesquisa, também levou muitas peças, né, sagradas, né, para o seu arquivo na Alemanha, né, um etnólogo alemão, Frobenius. Depois, a classificação da Jacqueline Delange, que é da década de 60, já estou contando aí o texto do Willert também, né, que também é importante, né. Vejo aqui só como ela fez um outro mapa da África e separou a África em todos esses grupos, né, para entender as zonas estilísticas e as manifestações artísticas do Alto do Médio Níger, do Alto Volta, da Costa do Guiné, dos Alã, dos Dahomey, da Nigéria, do Guiné, dos Camarões, do Congo, da África do Sul, do Sudão, né, enfim. Né? E além disso, nós temos que levar em conta, né, que nós falamos que existe uma África cristã e uma África islâmica, mas essa África islâmica ela é fundamental, então ela não é excluída dessa investigação, porque ela é como se fosse realmente a África fora da África, né, que é a África do Islã. Essa África do Islã ela é altamente significativa, porque ela é uma horda de invasão, né, pela Península Ibérica, através do norte da África, que vive 781 anos, né, como cultura moura, né, chegando até a França, né, depois sendo parada lá em 1482 pelas guerras de Poitiers, né, e com grandes implicações, inclusive, para a história das Américas, do Brasil, né? Então, a ideia de mundo medieval que se constitui com a presença, uma outra forma de presença da população africana. Isso a gente pode até perceber na história do teatro, a presença dos personagens mouros na dramaturgia do Renascimento, né? Na dramaturgia de Shakespeare especial também é bem forte, né? Bom, aí também levar em conta isso que eu já falei, né? Que devemos perceber que há várias formas de desenvolver um registro histórico, né? Estamos aqui falando de história da arte, história da dança, né? Então, como é que a gente vai fazer isso, né? Então, primeiro, levar em conta estudos arqueológicos que já foram realizados, né? Levar em conta o aspecto dessa cultura total, da presença e da cultura material, né? Abordar criticamente as transformações do conceito de África, africanidade e de arte africana. Né? Incorporar elementos do ponto de vista antropológico e etnológico, né? Mas também fazer a leitura atenta da maneira como os próprios produtores locais, intelectuais do continente africano, artistas africanos contemporâneos, estão fazendo a própria revisão da sua história. Isso é muito importante. Né? E depois perceber momentos nos quais a arte africana foi, além desse momento, né, que nós chamamos aí de Islã, da África Islã, momentos em que a arte africana foi sendo incorporada, modifica tendências, né, da composição da arte moderna e contemporânea eurocentrada, né, como, por exemplo, no modernismo, né, a partir do cubismo, mas também a sua presença nas formas de artes populares até o mundo atual, quando a arte se transforma numa commodity de exploração realmente e que permite o enriquecimento, né, não só de coleções públicas, coleções de museus privados também, mas também coleções privadas de indivíduos. Né? Bom, além disso, importantíssimo, não trabalhar
com a ideia, assim como nós não podemos trabalhar a ideia de arte como um objeto exclusivo para uma fruição contemplativa, então quando a gente fala da máscara, a gente tem que colocar a máscara em contexto, e esse contexto é performativo, a gente também não deve trabalhar uma divisão, uma cisão da arte com o campo do artesanato. Né? E também tomar um cuidado, porque essa ideia de arte africana, ela vem até o contemporâneo. Quando a gente fala de arte contemporânea africana, a gente já está falando de um outro campo de estudos. Então, há uma separação bem explícita, né, na historiografia dessa disciplina que designa, né, o que seria esse conjunto de 1500 a.C. até formas atuais, que são das artes tradicionais e populares, até o que a gente chamaria de artistas contemporâneos africanos. Né, que é um outro conjunto e que tem um outro referencial de análise, porque entra em relação com a concepção de arte contemporânea, propriamente dita. Né? Então, aqui dou uns exemplos, né? Festivais, né? Aqui pulei, né? A pintura corporal, né? Como ela é importante em várias manifestações, então para vocês também irem pesquisando aí em tribos, né, da Etiópia, por exemplo, a presença desse aspecto, né, como a pintura corporal, facial, o uso da indumentária, a performance, estão presentes, né, aí na construção de ritos geracionais, ritos de passagem, ritos de transição, o papel das máscaras, que a gente já salientou ali, né? Várias comunidades, vários modelos, então máscaras Senefus, máscaras Buás, máscaras Grebos. Né? Aqui alguns exemplos já, então alguns vídeos para vocês conhecerem, né, de artistas com mais contemporâneos, mas que estão no contexto de arte africana, né? Esther Malangu, os Ndebele da África do Sul, né, o papel, né, e um pouquinho da história deles, né? A Zanele Muholi, né? Kudsanai Kyurai, também, que trabalha bastante, é um artista mais contemporâneo, só para vocês conhecerem, bem performáticos. Né? O trabalho do brasileiro Renato Araújo da Silva, que fez uma investigação muito sistemática, né, com a joalheria africana da coleção do Museu de Arqueologia e Etnologia da USP. Né? E aqui um pouquinho de teatro brasileiro. Um trabalho importante, foi escrito em 2012 pelo professor Roberto Conduru, que atualmente vive nos Estados Unidos, é professor fora do Brasil, e que faz toda uma análise do desenvolvimento dessa noção de arte afro-brasileira a partir de uma perspectiva histórica, né, do contexto da chegada dos negros, né, no contexto da escravidão no período colonial brasileiro. Né, e os processos de resistência, adaptação e invenção entre o afro e o brasileiro e o afro-brasileiro propriamente dito. Então, é bem importante. Né. Aqui, recuperando um pouquinho dessa história, né, o famoso o Aleijadinho, né, que para quem não conhece pelo nome, né, dele, Antônio Francisco Lisboa, né, um artista negro, arquiteto do período colonial da região das Minas. Wilson Tibério, eu quis colocar aqui, que é um artista que viveu fora do Brasil, estudou na França, ganhou muitos prêmios internacionais, e ele é um porto-alegrense, né, que nasceu em 1923 aqui em Porto Alegre, então uma figura bem importante. A Maria Auxiliadora, que foi uma das artistas também que explorou o campo da cultura dos orixás, da ancestralidade, da mitologia, né? Aqui também recomendado o livro do Reginaldo Brandi, nesse vídeo aqui, né? Mitologia dos Orixás, que é um livro bem bacana, um trabalho, né, de um pesquisador desse campo de estudos da sociologia das religiões, né, da sociologia da USP, e que é uma obra muito completa, contando então vários mitos e histórias, então é quase um dicionário também para a gente, né, acessar. Jorge dos Anjos, né? Arte e empreendedorismo negro, no contexto já bem contemporâneo, mas pensando em brasileiros, né? Rosana Paulino, que já discute temas mais contemporâneos, como educação, direito à educação, racismo estrutural, crítica a padrões de beleza. Né? Ela trabalha não com o candomblé, mas mais com a Umbanda brasileira. Né? E suportes conceituais contemporâneos, né? Que são muito vastos, mas eu sugeriria pelo menos esses 5. Que tem balizado vários debates e estudos. O conceito de ancestral e ancestralidade, o conceito de anticolonial e decolonial, são diferentes ali, mas estão agregados, a noção de diaspórico e afrodiaspórico, e os temas do afro-ameríndio e o afrofuturismo, né, quando a gente pensa em produção contemporânea, quando a gente pensa na questão do empreendedorismo negro, enfim, alguns autores vêm falando, né, a ideia de cenários projetivos futuros, afrofuturistas.
Tá? Alguns links para vocês e aqui então encerramos. Duas referências importantes nesses vídeos que balizaram a construção dessa minha aula para vocês são esses historiadores da arte que focam mais nas artes visuais e que ajudam a construir uma metodologia para a gente poder pensar numa abordagem, né? Que vai ser complementar ao conjunto de textos que eu sugeri para a leitura. Esses textos já destinados, alguns sobre estudos sobre instrumentos musicais e outros sobre conceitos de arte negra e arte africana, né? Então, quando usar um termo e quando usar o outro, no campo das artes cênicas, da dança, são textos que vocês têm para leitura, que complementam aqui, então, esse vídeo mais didático. Né? Eu cito os dois, Juliana Bevilacqua e Renato Araújo da Silva, eles são parceiros, escreveram juntos esse livro, que está disponível na internet num formato PDF, e que eu acho que ele nos dá muitas dicas de como a gente deve construir também uma metodologia para a investigação do campo da dança. Tá? Muito obrigado.